Fala pessoal, estamos iniciando no dia de hoje o podcast Eurico Insights, um novo programa de Vinhedo e região para poder compartilhar com vocês um pouco do mercado imobiliário, com corretores de imóveis, com investidores, com empresários locais, compartilhar um pouco aqui da experiência, o nosso dia a dia dentro do mercado imobiliário. E nós acreditamos que o mercado imobiliário existe várias formas de se conectar e de conversar e de se comunicar. Uma delas, com certeza, através de vários entrevistados que vão estar passando por aqui, como arquitetos, advogados, especialistas em financiamento imobiliário, né, investidores, construtores locais. Então a ideia é a gente realmente se conectar e criar aqui um ponto de encontro onde a gente pode compartilhar e se comunicar através do mercado imobiliário. Aproveitando, nesse momento, eu gostaria de estar agradecendo aos nossos patrocinadores, pessoas que têm apoiado aqui esse projeto. Primeiro dele, Romão Gongola, Locações, Cali Studios, RK Fit Academia, NIU Encontros para Empresários, Eurico Imóveis e Gabiger Painéis de LED. Nossos agradecimentos aí a todos os patrocinadores. Hoje, como é o primeiro dia, o nosso primeiro quadro, vamos rodar aqui com um projeto um pouco diferente, tá? Então hoje, na verdade, eu vou estar sendo entrevistado pela Viviane, minha esposa e sócia nos negócios, tá aqui conosco nessa noite, para estar fazendo essa entrevista aqui, para a gente compartilhar um pouco aqui com vocês a nossa história, como começou a Eurico Imóveis, o porquê da Eurico Imóveis, enfim, toda essa estrutura aí de rede. Então hoje é um bate-papo aqui com a Viviane, que ela vai estar me entrevistando. Muito Vai lá, bom. Viviane, a bola tá contigo. Então, bora. Antes da gente começar, vamos fazer um brinde, Wagner e Bora Eurico? Vamos fazer um brindar brinde. esse projeto inovador para a cidade, o primeiro Isso aí. podcast do segmento imobiliário, né, com essa proposta aí de informação, conexão. Eu estou muito feliz. E você? Eu também, muito feliz, animado por esse projeto. Tem coisa boa vindo por aí. Muito bom. Bom, sócia no amor e sócia nos negócios, mas agora a gente vai falar de negócio. Eu vou tirar a camisa de sócia, Olha aí, a desafio, camisa olha. de esposa e vou entrevistar essa presença ilustre que se chama Wagner Eurico. Podemos começar, Wagner Eurico? Podemos começar. Então vamos lá. Wagner, conta pra gente um pouquinho da tua história. Quem que é o Wagner Eurico? Legal, bacana. Eu acho que essa é uma das perguntas difíceis, né, para todo mundo. Quando falar, às vezes, de uma situação, de outras pessoas, às vezes acaba sendo até mais fácil, mas falar da gente mesmo, né, da história, é bem desafiador, né? É bem desafiador isso. Mas eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Eu já falei isso, eu acho que alguns outros podcasts também, um pouco da história, mas a gente vai compartilhar hoje aqui num formato um pouco diferente, né? Então, falar um pouco aqui do Wagner Eurico, da onde começou a história da Eurico Imóveis. O Wagner, hoje casado com Viviane, Wagner Eurico casado com Viviane, pai do Isaac. Isaac hoje 19 anos, né? Um rapaz aí fantástico, com a mentalidade muito boa, com muita responsabilidade. Desafio, né, que a gente tem como pai de educar, de ensinar. Então, o Wagner hoje, esposo, Viviane, pai do Isaac, filho da Dona Ivonete, filho do seu Clemes. Dona Ivonete, família muito humilde, o Wagner vem de família muito humilde. Minha mãe, por todos os desafios, né, como empregada doméstica, meu pai como pintor, sempre trabalhando com isso. Trabalhei muito tempo com meu pai também, ajudando ele desde pequeno, né? Com meus 12, 13, 14 anos de idade. Me lembro como hoje, trabalhando com ele na parte de construção civil como pintor. O Wagner, uma pessoa totalmente assim, voltada com a sua base em Deus. A gente sempre procurou buscar, né, conhecimento na palavra, estar alicerçado na palavra, mas com certeza com os grandes desafios, né, de todas as pessoas, o mundo, dia a dia, que precisa passar, precisa superar desafios, obstáculos. E o Wagner no início, né, eu lembro como hoje, no momento ali da minha história, né, eu lembro assim, principalmente nessa parte profissional, comecei a trabalhar muito cedo, meus 12 anos, já estava trabalhando ali em supermercado, na indústria também, fui trabalhar
aos 13 anos de idade em roça de batata, muito desafiador, Muito né? mesmo, hein? Passei por essa situação também, né? Trabalhando na lavoura ali, uma experiência que ficou. E aproximadamente por volta dos 15 anos, 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa na cidade onde eu morava. E de lá para cá, sempre, depois que eu saí dessa parte da indústria, sempre atuando ali na parte de vendas, comercial, eu sempre me inspirei muito nessa questão de vendas com a minha mãe. Minha mãe, a Dona Ivonete, é uma mulher empreendedora, com muita garra, muita dedicação. Meus pais são separados. Eles se separaram quando eu tinha aproximadamente 14, 15 anos de idade. Então, por conta disso, eu tive naquele momento ali procurar ser o homem de casa, né? Trabalhar, ajudar em casa. Eu lembro como hoje todo o salário pegava, deixava dentro de casa para ajudar ali no sustento de casa, justamente com meu irmão, que era mais novo. Então, os grandes desafios, né? E naquele momento, eu trabalhando, né? Trabalhava muito. Chegava em casa à tarde da noite e tinha que estudar, fazer curso, enfim. E eu lembro que minha mãe, ela sempre falava, né? Ela sempre falava dos grandes desafios, né? E que o sonho dela realmente era que a gente tivesse nossa casa, o nosso imóvel, né? O nosso lar, né? E eu sempre olhava para aquilo, naquela situação em que a gente vivia, como um grande desafio. Eu falava, nossa, mas como, né? Como conquistar, né? Como ter uma casa própria? Via aquela situação como tão longe, como tão distante, né? E, e depois de muito tempo eu fui entender que realmente que é através de muito trabalho, muita dedicação, muita renúncia. A minha mãe, de formação, ela sempre foi vendedora, rua, fazendo contatos, atendimento ao cliente, e chegou o momento que foi procurar estruturar equipes de venda. E eu sempre acompanhando ela ali, né? Em todo momento eu ia ajudar ela nessa parte de vendas. Teve um momento que ela me colocava para fazer cobrança, né? Ah, a pessoa lá tá devendo, você tinha que ir lá na casa, bater no final de semana, fazer as cobranças ali dos clientes. E isso foi forjando em mim, né? Essa questão, nessa parte comercial, de estar na rua, falando com gente, falando com cliente. E foi uma fase, assim, de muito trabalho, né, Biano? Muito trabalho, porque a gente vem de família simples, família humilde, então é os desafios mesmo, né? Como a grande parte das famílias hoje aqui no Brasil. E, e eu lembro que teve situações, né? Minha mãe, ela trabalhava em 2, 3 empregos, lembro como hoje, trabalhava em casa de família, à noite ia trabalhar em restaurante para complementar a renda, e aos finais de semana ia vender Yakult. Quando vendia esse Yakult de porta em porta nas casas, né? Às vezes eu ia acompanhar ela nessa situação quando criança. Lembro de situações na feira, quando ela decidiu ser feirante, ia para Paraguai comprar mercadoria e revender no final de semana na feira, e tava eu lá final de semana gritando, né, para poder fazer a venda e fazer e levar o sustento para casa. Durante muito tempo foi assim, trabalhando com vendas. Nos 15, 16 anos, quando eu saí da empresa e entrei na parte comercial, fui trabalhar como vendedor de roupa. Fiquei muito tempo no calçadão da 13 de Maio, Uma escola, hein? Campinas, uma Calçadão escola. 13 de Maio é uma escola, É, vendedor é raiz. vendedor raiz. É pegar o cliente ali no laço ali, né? E muito tempo vendendo roupa na 13 de Maio. Depois foi quando eu tive uma experiência assim fantástica entrando, fui vender plano funerário. Uau, Plano funerário. Gente, é desafiador. imagino. Vender plano funerário é algo que ninguém tá, Ninguém quer. ninguém quer, né? Tá todo mundo fugindo de fazer uma compra nesse sentido. E fui vender plano funerário de porta em porta. Super desafiador, porque eu pegava um ônibus e até alguns bairros ali de Campinas. Eu ficava responsável pela parte do centro de Campinas ali, aquela parte central. E às vezes ia de casa em casa, batendo ali, correndo de cachorro, passando os desafios, perrengue da parte da profissão. E foi quando eu entendi que de porta em porta ia ser um pouco mais difícil. Eu falei, nossa, deixa eu estruturar isso, né? Como que eu posso chegar em mais clientes ao mesmo tempo, impactar a vida dessas pessoas
né, e apresentar as soluções, né, em relação aos planos funerários naquele momento. E aí foi quando eu decidi montar uma arte e até em algumas casas de repouso, algumas clínicas e prospectar direto na fonte. Comecei a ir em algumas praças, ou seja, onde tem praça, em centro tem pessoas de idade, idosos, que tá nessa fase já da vida, às vezes já pensando nisso, né? E comecei em praças públicas, oferecendo ali plano funerário e em algumas casas, asilos, casas de repouso, para poder ofertar e fechar planos com essas parcerias. Muito bom. Então a veia de vendas já estava sendo formada aí nesse momento, porque você tratava de um produto muito difícil de venda, Sim, né? E quando a gente fala de vendas, a gente tem que pensar em como sanar, como resolver o problema do cliente através sim, do nosso produto, né? Então sim. você foi começando a gerar um repertório na questão de vendas. E olha que bacana, eu estava lendo a teu respeito, Wagner e Eurico, e olha só, você tem formação em radiologia médica, sempre foi apaixonado por tecnologia e também possui formação na área de eletrônica. São mais de 15 anos de atuação no mercado imobiliário. Você é fundador da rede Eurico Negócios Imobiliários e também sócio da corretora de seguros, a Eurico Seguros. Além disso, não termina por aí o seu currículo, né? Você é perito avaliador e vem especializando ao longo dos anos com grandes nomes no mercado imobiliário, incluindo recentemente a formação aí pelo G4 Educação, uma das maiores escolas de empreendedorismo do Brasil. Conta pra gente assim, qual foi a virada de chave para você virar empreendedor? O que que aconteceu que você falou, quero empreender? Cana, show. Excelente pergunta, Viviane. Na verdade, essa virada de chave teve um gatilho aí. Mas antes de chegar nesse gatilho, eu vou estar voltando um pouquinho aqui em relação à questão da história, né? Minha mãe sempre empreendendo, lembro como hoje de vários grupos em casa de revendedoras, na época de Tupperware, depois Avon, enfim, vários. Minha mãe sempre trabalhou com pessoas, formando time, formando vendedoras. E isso eu tive essa escola dentro de casa, né? Isso foi muito bom. Quando eu decidi começar a trabalhar com essa parte comercial, já tinha essa base, essa estrutura, mas é lógico que a gente vai forjando, que a gente vai ajustando, vai melhorando dia após dia, né? E eu lembro como hoje, né? Eu eu estava com um desafio para poder bater meta nessa empresa de consórcio, uma empresa depois da parte funerária eu fui para empresa de consórcio, vender consórcio também. E naquele momento eu falei, meu, existem as metas da empresa, só que mais importante do que as metas da empresa, tem que ter as minhas metas pessoais. Aonde eu quero chegar? Que resultado eu quero alcançar com isso? Né? E tem uma frase do fundador, do CEO da Ambev, que ele fala o seguinte: o melhor perfil de vendedor é o pobre inteligente com muita vontade de ficar rico. E essa frase é uma frase muito forte, né? Porque exatamente já me via nessa situação lá atrás. Eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei buscar informação, buscar conhecimento, me conectar com pessoas, estar sempre antenado em cursos. E tive essas dificuldades financeiras, mas eu tinha muita vontade de crescer, tinha muita vontade de prosperar, muita vontade de romper essa barreira que durante a minha família teve durante muito tempo, muitos anos, né? E eu queria furar essa bolha. Sim. E como isso, né? Como isso é possível? Começando olhando para pessoas que chegaram lá, pessoas que atingiram esses resultados, Boa. pessoas que furaram a bolha. E no início lá atrás, eu vejo que quando eu cheguei em Vinhedo, em 2004 para 2005, se não falha a memória, acho que 2005, quando eu cheguei em Vinhedo, os desafios, estava chegando numa cidade nova, naquela época tinha 62 mil habitantes, não conhecia, não tinha muito relacionamento, não tinha relacionamento na cidade, e o desafio de começar uma nova profissão. Não estava conseguindo me recolocar na minha profissão, na parte de indústria naquele momento, já tinha voltado para a parte industrial, e naquele momento eu
eu falei, nossa, as dificuldades bateu, né? Um filho pequeno, uma casa, as responsabilidades. E naquele momento eu fui trabalhar com o seu tio na parte da construção civil. Fiquei um período com ele ali. E quando eu tive a oportunidade de voltar e regressar para a indústria. Naquele momento, eu queria realmente romper aquela situação. Eu lembro como hoje, em casa, um dia que eu saí de casa para comprar pão na padaria. E naquela situação faltou 10 centavos e a pessoa não vendeu o terceiro pão por conta de 10 centavos. Eu cheguei em casa com 2 pães, a gente deu um pão pro Isaac e o outro pão a gente dividiu. E quando eu lembro como hoje, quando eu olhei para você e falei, essa vai ser a última vez que a gente vai passar por essa situação. Naquele momento eu já estava na empresa, decidi abrir um outro negócio na garagem de casa, arrumando o computador, voltando para informática, uma área que eu sempre gostei. E naquele momento ali eu vi, existe a possibilidade de empreender. Na parte de empreendedorismo sempre foi a questão com a minha mãe, mas naquele momento, por incrível que pareça, foi um projeto muito pequeno, mas dali eu vi a possibilidade de, mesmo por mais que não seja algo voltado totalmente para aquilo que eu gostava, que era a parte de vendas, mas existia uma possibilidade de empreender junto com aquilo. E ali começou. Comecei a fazer manutenção, tinha clientes, aquilo começou a ajudar a gente na renda de casa, só que a gente queria mais. Queria mais. Eu acho que o vendedor, né, ele tem que ter essa ganância boa, né, saudável, de querer mais, de prosperar, de querer fazer uma boa viagem, de estar num bom ambiente, estar sentado num bom restaurante. Eu acho que o vendedor ele tem que almejar isso, o ser humano, na verdade, tem que almejar isso o tempo todo, né? Sempre querer o melhor para ele, para a família. Sim. E a profissão de vendas, né, Wagner, no geral, principalmente, não puxando sardinha para o segmento imobiliário, mas é um produto muito promissor. Né? Então, Sim. vendas, eu costumo dizer que você ganha quanto você quiser, o céu é o limite. Sim. Né? Então, eu acho que qualquer ramo que seja em vendas te permite ter um salário maior, um salário diferente, né? Então, realmente, esse olhar que você teve de visualizar, quanto mais computadores eu consertar, mais eu vou ganhar, realmente foi interessante, porque te tiraria daquela situação precária, de sobrevivência que muitas pessoas vivem hoje, né? De pagar as contas, acordar, trabalhar, pagar as contas. E de repente não ter um mínimo ali para sobreviver, né? Então, realmente, esse movimento, né? Muitas vezes é fazer da situação contrária uma situação de impulsionamento para que você mude de vida, né? Você rompa, né? Que você saia daquela barreira, né? E realmente foi isso. O que aconteceu? Trazendo aqui uma linha do tempo, né? Isso foi em 2017, se eu não me engano, 2009. Em 2009, nós estávamos na igreja. E eu lembro como hoje, que nós somos numa reunião, num culto, num lar, numa reunião da igreja, e um casal de amigos naquele momento já pertencia ao mercado imobiliário, e comecei a olhar para eles, né, nessa questão de prosperidade, né, as situações que ele estava passando, estava melhorando, estava rompendo também, né, situações difíceis ali, rompendo e prosperando. E foi quando ele olhou para mim e falou assim: meu, vejo um baita potencial em você dentro desse mercado, e por que você não tenta? Por que você não arrisca nesse mercado? Eu acho que faz todo sentido para você. E aí eu falei: nossa, será, né? Vem aqueles desafios, aquelas dúvidas, será que é isso mesmo, tal? E na indústria eu acabei fazendo um período de estágio na parte de corretagem como corretor, e aí no segundo mês foi quando eu fiz uma venda, ainda fazendo, estagiando ali, cheguei a fazer uma venda, e aquela venda ali foi uma virada de chave, né? Eu olhei para aquela comissão ali, eu falei: nossa, isso aqui o resultado é a comissão às vezes de um ano de trabalho na indústria. Quando eu olhei para aquela situação, eu vi uma grande oportunidade. Eu falei: tem um nicho aqui muito grande, uma oportunidade muito grande dentro desse mercado, só que eu acredito que precisa de bons profissionais, precisa me capacitar, preciso entender mais do mercado, preciso estudar. E foi quando eu realmente me dediquei 100% ao mercado imobiliário. Foi quando eu virei a chave e olhei realmente para isso, para essa oportunidade como uma mudança de vida,
na minha vida, na vida da minha família, na vida de pessoas que caminham comigo. Então foi realmente aí uma virada de chave nesse momento. Quando eu iniciei no mercado imobiliário em 2009, nessa parte da corretagem, logicamente os grandes desafios, eu fui para uma imobiliária, para um escritório pequeno, uma estrutura pequena, muito enxuta, era ele, mais um corretor, e a filha. E quando eu cheguei naquele escritório pequeno ali, eu comecei a olhar, vendo muitas oportunidades. Né? Sempre olhando para essa questão de tecnologia, algo que eu gosto, né? Minha formação é essa, na parte de eletrônica, e sempre olhando programação, site, pesquisa. E comecei a olhar ali muitas oportunidades dentro do escritório. E foi quando eu comecei a olhar os grandes players no mercado. 2009, estamos falando de 2009, naquele momento eram poucas empresas imobiliárias que tinham já um site próprio, um CRM, uma estrutura, tinham poucos empresas de CRMs no mercado imobiliário naquele momento. Foi quando eu comecei a olhar os grandes players e eu falei, meu, tem uma oportunidade aí. E esses grandes players utilizam um software e eu vou atrás desse software para poder trazer isso para a empresa, para o escritório. Fui até Campinas conversar com essa empresa, sem o dono do escritório saber. Fui até a empresa de Campinas buscar argumento, buscar situação, informação para que pudesse convencê-lo de implementar isso dentro do escritório. Isso foi em 2009. Estive na empresa, trouxe argumentação, trouxe informação, cheguei no dia seguinte, sentei com o dono, falei, olha, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Não tem condições mais de dar informação na agenda, no papel, numa fichinha. Sim. Naquele momento é aquela situação, numa fichinha. E aí foi quando eu trouxe a situação para ele, a proposta, ele falou, não, isso aqui é besteira, não tem como fazer, tal, isso aqui é custo. E aí eu voltei no dia seguinte, voltei para a empresa novamente, procurando mais estrutura, mais informação para convencer ele. Legal. Ou seja, bastante insistência aí, né? E aí foi quando eu cheguei nele no dia seguinte, apresentei a proposta, os valores, falei, olha, a gente precisa mudar, precisa estruturar. E aí foi quando ele falou, olha, isso aqui é custo e eu não vou investir nisso. Aí quando eu olhei para ele, falei, cara, na verdade isso não é custo, isso é sobrevivência. Ou você faz ou você morre. Na verdade você já morreu e não sabe. Quando eu falei isso para ele, eu respirei fundo, eu falei, nossa, agora vai vir pancada, né? Você foi corajoso, hein? Corajoso. E aí foi quando ele respirou fundo assim e falou, vai lá, faz isso aí e tal, né? Tá. Mas assim, eu entendo, né? Era uma pessoa mais de idade, era resistente, Sim, né? Então, e aí foi realmente a grande virada naquele momento ali no escritório. A gente começou a implementar, colocou o site, colocou um sistema, começando, né, a estruturar o escritório. E nesse escritório eu fiquei durante quase um ano ali. Tá. E por que você insistiu nesse projeto? Você poderia ter escolhido para outra empresa, por exemplo, que já tivesse essa formatação. Perfeito. Por que você escolheu insistir numa melhoria de estruturação nessa empresa que você estava? Eu acho que isso traz muito essa questão de inovação, de aprendizado, né? Se eu fosse para uma empresa naquele momento que simplesmente já tinha, ou seja, eu já ia pegar a situação ali já acontecendo, não ia aprender, não ia desenvolver. Ou seja, trazendo essa solução para ele, hoje de alguma maneira eu acho que eu acabei contribuindo com isso, né, de alguma forma. E eu acho que foi uma maneira também de gratidão pela porta que ele abriu para mim, né? E naquele momento ali de poder contribuir de alguma maneira dentro da empresa. Então, a gente colocou, implementou, o sistema começou a rodar. Eu fiquei um ano nessa empresa, depois eu fui para uma outra empresa que era a grande referência na cidade naquele momento, onde eu fiquei ali um período de 4, 5 anos. Saí, quando fechou esse escritório, eu lembro como hoje, nós fomos viajar, a gente tinha uma viagem para Santa Catarina, se não me engano, Santa Catarina. Fomos levar o Isaac para conhecer o parque do Beto Carreiro, né? E eu lembro como hoje que esse escritório fechou, né? Essa unidade fechou e o proprietário da imobiliária concorrente direto me ligou, a gente estava em viagem, ele ligou e falou, soube que você saiu, tem algumas pessoas que trabalham comigo aqui que falam bem de você e tal, e gostaria que você estivesse com a gente aqui, vamos tomar um café? Eu falei, olha, eu sei que hoje eu tô aqui em viagem com a família, a gente retorna daqui a 10, 15 dias, e quando eu voltar a gente senta para conversar. E nessa empresa eu iniciei minha formação lá, foi uma escola para mim,
né? Sou totalmente grato, né? Pelas portas que foram abertas ali, pelas pessoas que passaram na minha vida naquele momento. Mas chegou um momento ali que, no final de 2016, chegou um momento que começou a pulsar, né? Essa questão da veia empreendedorismo, né? De empreender, de trazer pessoas. Eu comecei a olhar, sendo bem sincero, assim, eu nunca compartilhei isso, né? Nunca falei isso com ninguém, mas sendo bem sincero, eu olhei para dois polos ali, né? Duas situações. Eu tive a oportunidade na cidade, naquele momento, de trabalhar nos dois grandes plays, naquele momento, e uma com uma estrutura bem diferente e culturas bem diferentes, estilos de liderança bem diferentes. Não existe o certo ou errado, existe o que é bom para você. Né? Existe o que é bom para você e cada empresa, né, tem a sua cultura, e se você não está bem, né, trabalhando dentro daquela cultura, se não deu fit cultural, tá tudo bem sair, se ligar e faz parte do jogo. E naquele momento eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar de perto com essas duas empresas. E entendi as diferenças, né, de ambiente. Uma empresa que tinha uma proposta muito mais agressiva, mas com uma gestão um pouco mais solta. Que tinha quando você fala agressivo, é agressivo em vendas. Agressivo em vendas, agressivo no mercado. Agressivo de pegar posicionamento, né? Mas no sentido de, ou seja, numa gestão em que deixa todo mundo se gradear ali dentro e vida que segue. Mais competitivo. Mais competitivo. Uma competição assim não tão saudável. Exatamente. E o outro com uma pegada um pouco mais solta, mas olhando muito para o ambiente, olhando muito para o coletivo, olhando muito para a equipe, formando, mas talvez não tinha tantos resultados. Tá. Então eu olhei para isso e eu falei, eu entendi dos dois jogos, as duas situações, dos extremos, e como equilibrar isso. Como trazer uma estrutura, como abrir uma empresa no mercado imobiliário que tivesse um mix dessas duas situações. Sim. Né? A importância de estar num ambiente legal, colaborativo, né? Onde todo mundo se ajuda, é parceiro, mas o grande desafio de não deixar que isso seja um ambiente competitivo. Um ambiente de venda, de pegada, um ambiente agressivo. No sentido de precisa fazer negócio, precisa bater meta, precisa ter resultado. Não adianta ter um mundo da Disney, né? Tem muitas empresas hoje em dia floreando muito isso, né? Nossa, a minha empresa é como eu tenho que ter uma Disney aqui na empresa. Não, você tem que ter uma empresa que gera resultado. Exato. Mas que é possível você ter um ambiente também colaborativo, onde todo mundo se ajuda, coopera, contribui em busca de um resultado final. Sim. É o grande desafio hoje, acho que eu vejo das grandes, na boa parte, né, das imobiliárias, do mercado em geral. Do mercado, e acho que do empreendedorismo em geral, né? Eu acho que hoje o mercado é sobre pessoas, né, Wagner? Sobre desenvolver pessoas. Então, eu acredito muito nisso, que quando você desenvolve pessoas, você potencializa as qualidades, as habilidades que ela tem, né, como gestor, e, consequentemente, ela vai alcançar o resultado dela e a empresa vai também junto, né? Então, não é fácil, é um desafio mesmo, né? A gente vê hoje, acho que para qualquer tipo de negócio, mas eu acredito piamente que é a cultura de vendas, né? Uma cultura de venda saudável, uma cultura de respeito, com uma competição saudável, né? Porque tem que ter uma competição. Sim, colocar lá primeiro, segundo lugar, é tão gostoso, né? Sim. Eu acho que é bacana, porque quem tá com zero de negócio, fala, opa, eu preciso me coçar. Então, eu acho importante essa ótica. Então, Quem é comercial mesmo, né? Quem tem essa veia de comercial, vendedor mesmo, raiz, ele gosta disso, né? Ele precisa ser provocado, né? O vendedor precisa ser provocado o tempo todo e tá num ambiente onde tem um gestor que traga essa provocação para que ele possa melhorar como pessoa, como profissional, né? Como ser humano. É isso mesmo. Tá. E me fala uma coisa, Wagner, você compartilhou aí a sua experiência profissional, né, nos anos anteriores. Fala um pouquinho mais sobre a estrutura da Eurico. O que a Eurico oferece de serviços, qual é a estrutura dela, o tamanho da Eurico para as pessoas entenderem melhor. Perfeito, boa pergunta. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui na linha do tempo, né, de novo. Antes de falar um pouco do tamanho hoje da Eurico, logicamente que ela não começou do jeito que está hoje, né? Teve muitos desafios, né? Estamos falando de 9 anos
de empresa aberta, 9 anos onde você não tem uma reclamação, não reclame aqui, não tem processo. Então, grande desafio hoje, né? Você como empreendedor, você está de porta aberta, quase 10 anos hoje, e passando por tudo isso, por todos esses desafios, né? Então, quando a gente iniciou a operação em 2016, final de 2016 para início de 2017, eu queria realmente olhar pensando nesse mix, né? Ou seja, ter uma estrutura, uma empresa que seja pequena, toda empresa ela nasce pequena, mas o olhar, eu acho que do empreendedor, ele tem que olhar para o grande, olhar como que eu faço para chegar, como que eu faço para me desenvolver, para melhorar a minha estrutura. E naquele momento ali, quando eu iniciei, era eu mais 3 corretoras. A gente iniciou com 3 corretoras. Naquele momento, eu abri escritório, com muito desafio. Naquele momento, eu não tinha recurso financeiro, não tinha capital. Eu olhei para um mercado totalmente competitivo, aonde é um jogo que é um esporte muito caro para jogar, o mercado imobiliário. E eu olhei para aquela situação e falei, meu, mas como começar, né? Como iniciar, abrir um escritório? A gente, antes disso, né? Até voltando aqui um pouquinho, até trazendo mais a linha do tempo aqui, antes de abrir o escritório, eu sempre quis isso, mas em 2014, 2015, queria abrir o escritório. E você sempre falou para mim, falou, Wagner, mas como abrir o escritório se a gente não tem nem casa? Né? Verdade, Se a gente. gente não tem ainda a nossa casa Já fui a própria. coaching dele lá atrás. Exatamente. Então, como abrir imobiliária se a gente não tem casa ainda? E a gente foi construindo isso, e a gente foi economizando, e a gente foi, né, pagando o preço, sacrificando, renunciando, né, deixando às vezes de viajar, deixando às vezes de trocar de carro, de fazer alguma coisa para realmente começar a economizar e conquistar o primeiro imóvel. Quando isso aconteceu, eu lembro como hoje, naquele momento, a gente tinha também eu estava com um projeto de construir um galpão comercial, né? A gente iniciou primeiro o galpão comercial. Eu tive que convencer a sócia e a esposa, hoje, naquela época, de construir um galpão comercial, através da renda desse imóvel comercial, iria nos ajudar a trazer renda e tranquilidade e segurança para que a gente pudesse comprar o primeiro imóvel. Né? Então a gente ficou um período aí morando na casa do sogro, né, da sogra, e através do rendimento desse imóvel comercial nos ajudou aí a pagar a prestação e dar entrada, enfim. Então foi o grande desafio com uma grande maioria, né, das pessoas que inicia o pontapé inicial para o primeiro imóvel. Então a gente iniciou, acho que compramos em 2014, se não me engano, 2015, se não falha a memória. E aí foi quando a gente falou, nossa, agora tá no momento certo, né? Agora a gente já tem a casa, já tem um carro, né? A situação financeira tá um pouquinho melhor, dá pra gente arriscar aqui, seguir esse projeto, esse sonho de iniciar empreendendo no mercado imobiliário. Só que não tinha recurso. Não tinha recurso, existia um sonho grande, não tinha capital. E foi quando, eu lembro como hoje, quando eu chamei um amigo para entrar comigo nesse mercado. Eu tinha o know-how, tinha a experiência, tinha uma carteira, né, de bom relacionamento, sempre foi uma pessoa de sempre estar fazendo pontos de contatos, né, o tempo todo, porque eu acredito que vendas é isso, mercado imobiliário, vendas é isso, é um esporte de contatos, é fazer contatos o tempo todo. E eu falei, relacionamento tem, o know-how tem, a experiência tem, sei como fazer, mas não tinha recurso. E foi quando eu chamei um amigo, se tornou amigo, era um cliente, se tornou um amigo, né? E foi quando eu chamei ele para entrar de sociedade. E ele pegou e falou assim: Wagner, cara, você não precisa de um sócio. Uau. Ele é do segmento industrial. Eu sei que ele não gosta que eu falo isso. Eu sei que ele não gosta que eu falo isso. Um grande abraço lá, Marcão. Marcão de coração aí. É um irmão hoje. E eu lembro como hoje, quando eu falei para ele, eu falei, Marcão, cara, eu preciso... Entra comigo como sócio. Ele falou, cara, você não precisa de um sócio, você precisa de dinheiro. E se você precisa de dinheiro, vai no banco e pega.
Foi assim. Para muitos, talvez iria interpretar isso de maneira diferente, mas eu olhei para aquilo e falei, cara, o cara tá sendo muito sincero, muito realista e ele tá correto. Ele falou, Wagner, o know-how que você tem, a experiência que você tem, isso aí é anos para se construir. Agora o dinheiro, você pegar 10, 15, 20 mil reais, isso aí é parcela que você vai lá e você vai pagar, cara. Então, esse conhecimento intelectual é muito mais caro do que esse valor que você está pedindo para entrar no negócio. Não faz sentido. Wagner, é muito profundo o que você falou, né? Porque a gente que acredita em Deus, algumas pessoas podem achar que é coincidência, né? Uhum. No momento de decisão tão importante, você não tinha recurso Sim. e você chama uma pessoa para ser o seu sócio. É um mercado promissor, ele poderia ter aceitado. Ele poderia ter aceitado, né? Sim. Não, ele simplesmente deu uma consultoria, ele te deu uma mentoria, te fazendo entender um outro ponto de vista, de que não era necessário você ter um sócio. Exatamente. Era de dinheiro que você precisava, Exatamente. né? Sensacional, sensacional. Não, foi fantástico. E aí, eu não cheguei no banco, o banco meio que foi ele, né? Foi o investidor, porque ele chegou em mim e falou assim, Wagner, quanto que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso, já estava com o escritório, na verdade, já estava rodando, já estava com o projeto inicial, estava rodando. Eu lembro como hoje, quando eu abri o escritório, foi com um cheque de 10 mil reais. Que começou realmente o escritório, com 10 mil reais. Só que chegou o momento que eu falei, eu preciso de recurso. E foi quando eu decidi chamar ele para entrar comigo de sociedade. E foi quando ele soltou essa frase para mim, você não precisa de sócio, você precisa de dinheiro. E se é de dinheiro, vai no banco e pega. E quando eu comentei com ele sobre isso, ele falou, mas qual o valor que você precisa? Eu falei, preciso de 20 mil reais. Ele falou, tá bom. Chegou no dia seguinte, ele chegou no meu escritório, com um pacote de dinheiro e falou assim, tá aqui, os 20 mil reais, me paga quando você puder. Cara, eu olhei para aquilo e falei, não, cara, imagina, eu não consigo, não posso. Né? Ele falou, quando você puder. E a gente procurou alocar, né? Investir esse recurso da melhor maneira e da forma mais estratégica. Então a gente foi muito agressivo no início na questão do marketing na cidade. Foi muito agressivo. A gente já tinha uma carteira e era prospecção o tempo todo. A gente criou uma ação, eu junto com essas 3 corretoras criamos uma ação ali dentro ali de prospecção o tempo todo. E eu lembro como hoje, eu peguei esse valor com ele, em 40 dias depois eu devolvi esse recurso para ele. 40 dias depois. Não tava nem dormindo durante os 40 dias quase, né? Imagina. Mas 40 dias depois eu devolvi o recurso. Ele falou, não, mas como assim? Eu falei, não, já tá aqui, tá certo. A gente conseguiu fazer muitos negócios nesse período de 40 dias. Saíram negociações que tava travada, enfim. Muito bom. E com isso a gente conseguiu ajustar, começar a pilotar realmente ali a empresa, né? Naquele momento, eu era a pessoa que atendia as ligações, filtrava, eu era o recepcionista, eu era a pessoa que era o SDR, qualificava o lead, passava o lead já pronto, e quando o corretor voltava, eu fazia o papel de gerente, e aí, como é que foi o atendimento, como é que foi a visita, gostou, não gostou, já ligava para o cliente na hora, olha, me apresentando e já trazendo para o fechamento, conduzindo para o fechamento, e foi isso durante os primeiros 6 meses. Foi assim, prospectando, era pessoa do marketing, fazia os contratos de venda de locação, então tinha que chutar a bola, correr, chutar, cabecear e sair para comemorar junto com a equipe ali. Naquele momento a gente foi estruturando, né? Outras pessoas vieram, né? Começaram a vir outras pessoas, pessoas boas, pessoas comprometidas junto com a empresa e que durante esse tempo, essa jornada, tem pessoas que estão com a gente desde o início, mas tem pessoas que entraram e saíram e que de alguma maneira contribuíram, né? Para o sucesso que é hoje da marca, Sim. da Euric Imóveis. E o que acontece, Vianney? Nesse momento, eu lembro como hoje, né? Em 2018, a gente já estava crescendo, de 3 corretores foi para 5, de 5 foi para 10, de 10 para 15, 15, 20. Quando eu olhei para aquela situação, para aquela estrutura, e aí foi quando eu olhei e falei, meu,
eu preciso de uma pessoa de confiança aqui dentro. Preciso de uma pessoa que realmente, além dos colaboradores aqui, mas uma pessoa que eu possa ter junto comigo no dia a dia. E a gente já viu que a empresa estava crescendo, estava estruturando, mas tinha muito potencial, muita coisa boa para acontecer. E aí foi quando eu fiz o convite para você, Viviane, sempre trabalhando nessa parte comercial. Na verdade, uma das, não é porque esposa não, uma das melhores vendedoras que eu conheci até hoje. E aí foi quando eu olhei e falei, Viviane, vem para perto, né? Vamos estar junto nesse projeto. Tem muito a contribuir ali dentro, com a sua experiência comercial. Um dos grandes desafios hoje, né, de imobiliária é essa questão comercial, estruturar isso, time de vendas, força, cultura de venda. E foi quando eu coloquei o desafio para você aí. Você falou, olha, eu vou pegar uma férias na empresa e vou fazer um teste. E foi quando você teve essa experiência também, acho que um mês, né? Um mês, dois, acho que um mês você fez uma venda, lembra até hoje, no Residencial Flora. O Residencial Flora foi uma casa, o primeiro imóvel que você vendeu. E aí você pegou a comissão, você falou assim, nossa, isso aqui iria demorar para vender alguns carros para conseguir essa comissão aqui. E foi quando você saiu do mercado aí de automóvel e entrou no mercado imobiliário. Nesse momento, a gente começou a estruturar pessoas, outras pessoas começaram a chegar, a fazer parte da equipe, mas chegou nesse momento que eu não estava com 20 corretores, aquela loucura ali dentro, e eu olhei e falei assim, meu, legal, a gente cresceu, era isso que eu queria, porque eu acredito muito o seguinte, tem muita pessoa que pensa, vou abrir empresa, eu vou estruturar, eu vou pensar em todos os projetos, eu vou realmente ter um modelo de negócio completo e depois eu vou começar a vender, depois eu vou começar a faturar, depois eu vou começar a estruturar. Para você que está iniciando, você poderia te deixar um conselho cresce, cresce, depois estrutura. Cresce, depois estrutura. Tem muita gente, às vezes, com mentalidade, com empresa pequena e que está estruturado como empresa grande. Então, cresça, cria demanda, carteira de cliente, fomentar o seu mercado, entender o nicho que você está e realmente estruturar uma equipe comercial. Depois você pensa em estruturar, depois você vai pensar em outros departamentos. O negócio é vender, é Sim, fazer venda, trazer receita para a sim. empresa. Muito bom. E depois estrutura. Sim. O Wagner, é muito bom, né? Essa questão de estruturação, né? Gera demanda, depois a gente resolve os problemas, né? Porque Exatamente. é o que a gente brinca lá na empresa, né? A gente tem um departamento jurídico, administrativo, que se não tem venda, não tem problema. Então vamos agradecer os problemas que surgirem, né? Porque esse é o nosso papel, solucionar problemas. Vendas é isso, né, Wagner? Ô, Wagner, mas me fala assim, me conta um pouco mais sobre o projeto da rede Eurico Imóveis. Hoje, a Eurico Imóveis, ela é uma rede, né? Você fala muito de conexão, de pontos de conexão, de expansão, de crescimento, de tecnologia. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse tema da rede Eurico. Quantos profissionais estão hoje? Qual que é a área de atuação? Qual que é o pilar, né? A gente escuta muito falar assim da marca, a questão, nossa, a Eurico é uma marca que investe muito em tecnologia. Conta um pouco mais sobre esses temas para nós. Perfeito, Bia. Em 2018, 2019, a gente já estava com essa proposta, com essa ideia de crescimento. A gente cresceu, estruturou, arrumou dentro de casa e começou a criar todos os processos, manuais, começou a desenhar realmente a estrutura ali para o crescimento. Quando foi em 2020, 2021, pandemia foi 21, 20, pandemia 2020, né? 2020. Ajuda aí, Pedro. 2020? Pandemia 2020. Pessoal, quando chegou em 2020, nós estávamos no final de 2019, a gente estava já com a ideia de abrir um outro escritório, uma outra unidade em Valinhos. A gente via realmente uma possibilidade ali, um mercado muito grande, que a gente não estava conseguindo ter estrutura que poder atuar muito forte lá. E a gente falou, vamos abrir um escritório, uma unidade da Eurico em Valinhos. Ok, já tinha um ponto definido, toda a estrutura, já sabe o local, vamos abrir. No momento de abrir, o escritório veio, fomos pegos pela pandemia. Eu lembro como hoje, que o proprietário do imóvel falou assim, Wagner, a gente não sabe quando que vai demorar isso aí, vamos esperar ajustar, depois a gente volta e falar de contrato. Só que nesse tempo,
a gente já estava passando por um processo de formatação de franquia. A gente já estava querendo já estruturar a marca para uma franquia, ter todos os processos, manuais, tá realmente com isso muito bem desenhado, Ou seja, estruturado. vender esse modelo de negócio, né? Vender um modelo de negócio que deu certo, que foi sucesso e que a gente tinha isso, meios ali de como replicar isso para o mercado. O que aconteceu em 2020 com a pandemia? Eu me peguei lendo um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? E fala-se muito sobre o ganha-ganha nesse livro. E foi quando a gente pensou, meu, por que a gente lá abrir um escritório, sendo que a gente poderia ter pessoas usando nosso modelo de negócio, crescendo junto com a gente, estruturando essa cadeia, que é um mercado muito promissor, mercado de terceiro, principalmente, que eu vejo que é um mercado 5, 7 vezes, na verdade, 7 vezes maior que o mercado de lançamento, que hoje o nosso foco maior, a gente trabalha com lançamento, mas o foco maior da rede é o mercado de terceiro, que é um mercado gigante. E a gente, em 2020, faz o convite para um casal, né, de investidores que já tinha aí algumas unidades já atuando, trabalhando com franquias, e decide a gente fazer essa junção e trabalhar e abrir Valinhos como modelo primeira unidade franqueada. A gente inicia o processo em Valinhos em 2020, no meio da pandemia, uma situação totalmente, muitas pessoas falando é loucura, é muito desafio, não vai arriscar. Um período, na verdade, de empresas fechando, né, Wagner? Empresas fechando. Empresas fechando, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Era um Sim. momento de muito medo, de muita tensão. Incertezas, né? Incertezas. E aí nós encontramos um casal de loucos, assim como nós, que abraçou esse projeto, né? Exatamente. Que legal. Exatamente. E aí nasceu a nossa primeira franquia. A primeira franquia nasce em 2020, em meio à pandemia. Quando isso passa esse processo de pandemia, no final de 22, eu lembro como hoje, quando na verdade 20 para 21, final de 21, a gente comemorando um ano, é quando a gente decide comemorar. Vamos comemorar um ano de franquia em grande estilo. Vamos estourar um champanhe lá em Dubai, no prédio mais alto. Vamos para Dubai comemorar. Quando a gente volta dessa situação, dessa viagem, passou-se um tempo, agora a gente tem um processo hoje já formatado. Foi um ano de processo de formatação para formatar a marca, né? Um processo bem demorado aí, para trazer essa segurança, tranquilidade para o novo franqueado. E quando a gente olha e fala assim, meu, agora eu preciso testar um modelo basic. Que hoje, dentro do modelo de franquia, tem 2 formatos. O standard, que é a pessoa que quer abrir uma loja de rua, uma estrutura maior. E o modelo basic é aquele que quer estruturar, iniciar um projeto home office, dentro de um escritório, uma estrutura mais enxuta. E nós fomos testar esse modelo em Jundiaí. Iniciamos o processo lá em Jundiaí, completou 4 anos já em Jundiaí. O tempo passa, hein? Nossa, Muito. o tempo passa. Parece que foi ontem, hein? Parece que foi ontem. E iniciamos o processo lá em Jundiaí, mudamos agora de prédio recente, faz pouco menos aí de 6 meses, ficou pequeno, tivemos que comentar lá a estrutura. E aí foi quando, ou seja, 2020, primeira unidade franqueada em Valinhos. Em 21 a gente inicia a operação em Jundiaí. Quando chega no final de 2025, no ano de 2025 do ano passado, a gente encontrou um casal também de pessoas que já trabalham com franquia, tá dentro do modelo de franquia, que estava querendo levar a marca, a Euric Imóveis, para sua cidade, para a cidade de Sorocaba. E quando a gente decide aí, junto com esse parceiro, também iniciar um projeto em Sorocaba. Mas por quê? Na verdade, eles já tinham uma imobiliária pequena, já tinham iniciado uma operação lá, só que já viram que durante o ano, os desafios que é empreender dentro desse mercado, né? E foi quando eles entenderam que estar dentro de uma rede, estar conectado junto com pessoas que já estão nesse mercado, iria acelerar, potencializar
os resultados deles. E é quando a gente faz essa fusão, troca a marca lá, a bandeira, e leva a Euric Imóveis para a cidade de Sorocaba também. Então hoje, a Euric Imóveis a gente formatou em 2020. A gente, até o primeiro momento, a gente ficou muito resistente, né? Tivemos muitos convites de pessoas querendo levar a marca para Presidente Prudente, inclusive até cliente nosso que vendeu imóvel aqui, se mudando para Presidente, querendo levar a marca para lá. Em Riviera do São Lourenço, pessoas querendo levar a marca também. Só que a questão a gente entendeu, né? Tá muito claro isso pra gente, que não é só vender. A questão é como acompanhar, como estruturar, como desenvolver essa pessoa dentro do mercado. Então a gente naquele momento decidiu não é o momento dessas pessoas ainda abrirem lá, porque elas não estavam. A ideia, porque eram pessoas que queriam o investidor, a cabeça do investidor. Eu vou colocar dinheiro no negócio, eu vou colocar alguma pessoa para gerenciar lá e o negócio vai seguir. Só que no mercado imobiliário é muito diferente. É diferente você comprar, por exemplo, uma franquia de um Subway e você colocar um operador lá dentro e você tá tocando o seu outro negócio e deixa a loja rodando. O mercado imobiliário é você estar no dia a dia. O dono da imobiliária, o dono, o gestor ali, ele tem que estar no dia a dia da operação junto com a equipe, treinando, formando. Né? Então, e aí a gente entendeu isso. A gente entendeu isso e foi um dos motivos que a gente decidiu não seguir, né, com essas pessoas, porque realmente não deu fit cultural, era objetivo totalmente diferente. Sim. Então, e hoje a gente está realmente já desenhado essa estrutura para a questão da venda. Tem hoje já pessoas procurando na região, então a gente está fazendo esse filtro, essa seleção, né, conversando com algumas pessoas ainda e tem que dar fit cultural. Sim. Né? Tem que realmente ser pessoas que entender de negócio, tem que ter um perfil, lógico, empreendedor, e uma pessoa que realmente tenha muita vontade, que é o que eu falei lá atrás, né? Pode ser o pobre inteligente com muita vontade de ficar rico. Pode ser essa pessoa, mas logicamente tem que ter uma estrutura mínima financeira, né, um respaldo em relação a isso, mas essa pessoa tem que ter uma visão realmente que ele vai ter uma equipe que ele vai gerenciar de gestão, de negócio, de business. Então, hoje, logicamente, que a gente tem toda a estrutura para ajudar, mas tem que ter um perfil muito voltado para o empreendedorismo, né? Tá. Não, muito bom. Então, quando você fala de franquia, de rede, né? Rede. A gente está falando, então, de vantagens para uma pessoa que, de repente, tem uma imobiliária ou que não tem, mas tem interesse de se especializar, de entrar para esse mercado. Então, hoje a Eurico, ela vende esse modelo de negócio para empresários que queiram prosperar, que queiram avançar e romper. Aí eu te pergunto, qual é a vantagem, Wagner, para o cliente? Comprar, adquirir um imóvel, ou alugar, ou administrar o teu imóvel conosco, qual que é a vantagem para ele fazer esse tipo de serviço com a rede Euric Imóveis? Perfeito, Luciano. Eu acho que o primeiro ponto é liquidez, é velocidade nos negócios. Quando a gente fala de rede, está falando de conexões, e eu sempre acreditei nisso, nessa questão da rede, eu sempre peguei, porque eu acredito que daqui para frente, muito mais, o mercado ele vai se tornar muito mais rápido. As operações, as negociações e conexões, né? Com tecnologia, com IA, enfim. Então, a importância hoje de uma rede, você estar conectado com pessoas com o mesmo propósito ali, com a mesma visão, e que compartilha e troca essa informação. Porque quando você caminha sozinho, né, é muito difícil. Eu sei das dores do empresário, de quando ele vai abrir um negócio, quando ele está iniciando um negócio. Eu sei as situações em que eu estive lá num fechamento de mês. Já teve situações de... Eu lembro como hoje, que no fechamento de mês, sozinho no escritório, eu tive o início de infarto, porque estava rolando ali no chão, ali sozinho. E os desafios, né? Porque era conta para pagar, era contratações, reestruturar novamente a equipe, contratar administrativo, os desafios disso. Eu lembro quando eu passei por essa situação,
e eu fui procurar um médico cardiologista que você me levou no dia seguinte, que a sensação naquele dia que realmente eu iria morrer ali, porque eu estava sozinho, consegui te ligar para me buscar, e eu fui ao médico no dia seguinte, ele falou, cara, você teve início de infarto, você tá uma bolha, uma bomba, tá próximo a explodir, e você precisa mudar isso daí, mudar os seus hábitos, rotina, sair dessa pressão. E quando eu olhei para isso, eu falei, meu, é muito difícil caminhar sozinho. Por que não estar com pessoas que compartilham dessa mesma visão, que troca, que a gente aprende junto, que a gente compartilha junto, e isso diminui muito a sua curva, né, de aprendizado e faz com que você erre muito menos. Sim. Então, para o investidor, seja a pessoa que está com interesse em comprar uma franquia, uma unidade da Eurico Imóveis, eu falo sem medo de errar, que é a questão dessa curva de aprendizado. E essa conexão que hoje a gente faz negócios, hoje 30% dos nossos negócios é feito dentro da rede. Isso é uma vantagem competitiva gigante. E para o cliente final, a grande vantagem é essa, ou seja, não é somente uma unidade. Ele tem hoje 4 Euricos, são mais de 45 corretores, comercializando, prospectando clientes para gerenciar e para vender esse imóvel com mais velocidade de venda, entendeu? Com liquidez. Então, eu acho que é essa velocidade no processo que faz toda a diferença no jogo. Muito bem. Quando você fala de velocidade, vale reforçar que hoje o nosso maior ativo é o tempo. E complementando o que você disse, a Rede Eurico Imóveis, ela tem mais de 5 mil imóveis na base, sendo aí da cidade de Vinhedo a imobiliária que mais tem imóveis na base. Então, quando um cliente nos procura, ele tem opções, né? Ele tem um leque de produtos que pode ser atendido. E se não tiver, a gente tem uma equipe grande, sim, regionalmente falando, sim, que pode atender esse cliente. Então, dificilmente um cliente que chega para a Rede Eurico Imóveis, ele não vai ter um produto para ser atendido, né? Ou seja, consequentemente, a velocidade desses atendimentos acaba sendo mais rápido, né, Wagner? Sim, não, sem dúvida. E outra, dentro de casa, onde a gente já conseguiu estruturar isso, além da questão das unidades. Então, hoje, a Eurico Imóveis está presente em Vinhedo, Valinhos, Jundiaí e Sorocaba. E nós estruturamos Nós temos hoje uma Eurico Seguros, que é uma corretora de seguros, dentro da rede para suprir toda essa cadeia, né, essa demanda de serviços imobiliários e também trazer essa facilidade, essa comodidade para o cliente final, que, ou seja, ali dentro da própria rede ele já fecha, ele já consulta ali cota seguro incêndio, seguro fiança, as garantias locatícias, ele já pode fazer o seguro do auto dele, de automóvel, dentro da própria imobiliária, ele já pode fazer o seguro de vida, né? Consórcio. Então, ou seja, existe hoje todo um ecossistema dentro da rede para trazer soluções não só para os franqueados, mas principalmente para os nossos clientes finais. Muito bom. Isso se torna um diferencial, né? Quando você fala de ecossistema, às vezes as pessoas nem imaginam, né, Wagner, o que tem no bastidor de uma venda, por exemplo, de uma locação. Nós temos muitas pessoas diretas e indiretas ligadas até nós, né? Então, muitas vezes uma pessoa que trabalha com regularização de imóvel, advogado, né? Nós temos um jurídico especialista no segmento imobiliário, nós temos um parceiro de cartório que trazem soluções dependendo da complexidade do negócio. A gente tem esse parceiro para nos ajudar a trazer uma solução. Então, assim, realmente é como o Wagner falou, é um ecossistema por trás de um negócio, né? Para que ele aconteça, sim, mas não a qualquer custo, de maneira segura, que é um dos pilares da marca Eurico. Eu acho que é por isso que a gente está há tanto tempo na cidade, porque somos éticos, somos transparentes, não fazemos negócios a qualquer custo, e esse é um dos pilares, porque a gente sabe que é um mercado muito competitivo aí fora, com profissionais de todos os tipos, e uma das culturas, né, que o Wagner falou muito sobre cultura da marca, né, muitas vezes a gente não se conecta com alguns profissionais justamente por feed de cultura, porque nós somos transparentes, éticos, porque a gente trabalha com o bem maior. Né? O bem maior é o imóvel, né? É o lar das pessoas, seja a venda, seja a locação de um imóvel. A gente está falando de um lar e a gente já teve essa experiência, né? Antes de ter o nosso primeiro imóvel, a gente teve essa experiência. Então a gente procura muito se colocar no lugar das pessoas, né? Não é só papel, não é só processo. Por trás de cada negócio tem pessoas e essas pessoas precisam ser respeitadas.
Wagner, falando de tecnologia, você falou muito sobre a sua formação, que você é apaixonado por tecnologia. É, fala um pouquinho mais desse tema, como que você tem implantado a tecnologia aí dentro da rede Euric Imóveis? Perfeito, Viviane. Uma das visões, né, valores da empresa ali é realmente essa. Essa parte de tecnologia está muito forte dentro do nosso DNA. Primeiro por questão da formação. Então, pra você ter uma ideia, a Euric Imóveis foi a primeira imobiliária em Vinhedo a investir em inteligência artificial. Isso nós estamos falando lá há mais de 2 anos. Algumas empresas do mercado imobiliário estão começando a usar a IA hoje para a parte de pré-atendimento. Nós somos o sétimo cliente da maior empresa hoje de inteligência artificial para o mercado imobiliário, de pré-atendimento. E nós fomos buscar isso lá no início, né? Como startup ainda, investimos junto com eles lá, acreditamos no projeto. Então a gente iniciou isso em 2023, se eu não me engano, 24. São mais de 2 anos aí. E isso a gente está realmente dentro do nosso DNA, trazendo o quê? Tecnologia, trazendo agilidade no pré-atendimento, trazendo centralização de informação, como a gente pode melhorar isso, o nosso atendimento através, né, dessa experiência, através de inteligência artificial. Então, isso realmente foi um fator muito importante para a gente lá atrás, em 2 anos, que a gente conseguiu escalar, conseguiu melhorar muito os indicadores, né, através de inteligência artificial. E hoje nós acabamos de lançar agora, recente, nos últimos 30 dias, aí, 40 dias, uma calculadora, que é a calculadora da Euric Imóveis, onde o cliente ele tem a facilidade hoje, a comodidade de conseguir avaliar o seu imóvel, fazer uma avaliação, a precificação do seu imóvel do sofá de casa. Do sofá de casa. Ele, no final de semana, está conversando com os amigos, quanto vale o seu imóvel? Olha, então ele pode hoje, através do nosso aplicativo, ir lá, colocar as informações do seu imóvel e ter ali uma média ali do valor do imóvel dele. Então, para você que ainda não vendeu o seu imóvel, às vezes a questão da venda, de estar impedindo essa venda, pode ser o preço. Pode ser o preço. E entre em contato aqui, você através do link aqui abaixo, acesse o link da calculadora da Euric Imóveis e faça uma avaliação gratuita para saber o valor do seu imóvel ainda hoje. Muito bem. É uma baita inovação, né? Porque muitas vezes o cliente, ele não está tão certo da venda, ele só quer ter uma ideia de valor e por conta da demanda da imobiliária, muitas vezes não acaba atendendo o cliente naquele tempo que ele precisa. Porque quando a gente fala de uma avaliação, a gente fala de vários pilares, né? A idade da casa, Sim. o tipo de acabamento, localização, não é algo muito simples de ser realizado. Então, a calculadora realmente ela foi parametrizada para fazer essa média de valor de uma maneira rápida, né? Agilizando aí o atendimento dos nossos clientes. Sim, sim, não. Isso é importantíssimo para o mercado. Eu acho que ganha velocidade aí nessa parte do proprietário ter essa informação, ter uma média de quanto vale, mas a gente sempre fala que nada tira o papel do corretor. Então é uma facilidade para o proprietário. Eu acho que o mercado imobiliário ganha muito com isso, com essa facilidade, os corretores de Vinhedo e região, de poder usar essa tecnologia a seu favor, porque de maneira muito rápida, com 2, 3 minutos, ele entra e consegue ter essa avaliação, essa precificação, porque é muito real, né? Muito próximo realmente do valor real de mercado, porque a gente está falando de uma base de dados que é da própria rede Euric Imóveis, que são mais de 6 mil imóveis. Hoje, nós somos a imobiliária rede que mais tem imóveis para poder ofertar para os nossos clientes em Vinhedo e região. São mais de 6 mil ofertas. Então, além dessa base, essa calculadora está linkada hoje dentro com o site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, hoje, todas as transações de TBI, de transações imobiliárias dentro do Estado de São Paulo, está realmente integrado junto com essa calculadora. Então, traz esses dados, essa informação de maneira muito precisa. Então, para o proprietário, tem esse facilitador. Para o corretor de imóveis, né, ter essa comodidade também para ele, de ajudar ele na profissão no dia a dia, porque realmente essa parte da avaliação, Viviane, é um dos maiores desafios hoje do corretor de imóveis. Porque é muito difícil, né, realmente você avaliar um bem, um imóvel de alguém, né? Tem muitas nuances, né? Então, são muitas situações, como você falou, a localização impacta muito, o tempo de construção, os detalhes de acabamento, né? Então, hoje, às vezes, quando o proprietário vai colocar esse imóvel dele à venda, ele compara muito com o vizinho.
né? Ah, mas meu vizinho vendeu o imóvel dele por X, então meu imóvel vale X também. Então, isso não é uma verdade absoluta, né? Então, a gente sabe disso. Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença, e isso somente um corretor, um profissional do mercado, para poder realmente chegar e fazer uma avaliação mais precisa. Mas com certeza a calculadora aí dá um parâmetro, dá um norte muito grande para ajudar o proprietário e o corretor também. Muito bom. Wagner, você falou muito sobre gestão de pessoas, né? Uhum. Nessa jornada de empreendedorismo, é um dos temas que você falou bastante aqui. Tem algum livro que você recomenda para quem está escutando a gente, para quem está assistindo, que fale sobre gestão de pessoas? Gestão de pessoas, eu acho que é o grande desafio, né, de todo empresário hoje, porque realmente gerenciar, né, às vezes uma equipe, contratação, retenção de talentos, demissão também, como demitir, né? Então, tudo isso é importante. Mas se for trazer um livro, Viviane, nossa, tem vários livros aí de gestão, mas eu acho que é um livro de cabeceira, um livro que eu gosto muito, que é O Coach de $1 trilhão. Eu acho que esse livro ele foi um divisor de águas assim para mim. Conta um pouco a história ali de Bill Campbell, que foi o cara que ele foi o mentor de Bill Gates, mentor de Steve Jobs. Então, os grandes players hoje do mercado, várias empresas do Vale do Silício, foi Bill Campbell que formou, que foi o mentor desses gestores durante muitos anos. Então, acho que tem muito a aprender, os gestores hoje aí, empresários, tem muito a aprender aí com esse livro, vai ajudar bastante. Que legal. Obrigada por compartilhar. Última pergunta, estamos finalizando. Mas já? Tá acabando já? Isso, passou rápido demais. Passa rápido, né? Tem algo que você deseja falar para quem tem medo, receio de começar a empreender ou começar a fazer um novo projeto? O que você tem para falar para essas pessoas que estão receosas de começar algo novo, um projeto, seja um empreendimento, seja um projeto? Bacana, bacana. Eu queria te dizer que você tem o DNA de Deus e tem todas as possibilidades de criar algo, de desenvolver algo grande. Você tem o DNA de Deus e tem todas as possibilidades de conquistar algo grande. Por que eu falo isso? Lá na palavra de Deus, em Gênesis fala o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que ele fala façamos o homem à nossa imagem? Por que ele usa o plural aí, sabe? Porque ele está com Cristo? Aula de teologia. Aula de Aula de teologia, vai. teologia agora aqui. Escola dominical. Exatamente. Ó, já fui professor de batismo, escola dominical. Ah, não falamos aqui, né? Adorava essa parte. E o que que ele... Por que que ele fala, né? Façamos, ele usa o plural. Porque a palavra diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Cristo, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Ele estava com Deus desde o início ali da formação, né? E quando fala façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, bora para pensar. Olha o potencial, o poder que nós temos, que você tem. Você é imagem e semelhança de Deus. Ele colocou todas as características, você tem o DNA de Deus em você. Imagina quando a gente olha para uma árvore, a gente olha uma árvore grande, só que se a gente olhar para trás, no início, ela foi uma semente. Ela foi uma semente que ela caiu numa terra e ela ali germinou, ela cresceu, ela deu fruto, ela frutificou. Só que quando as pessoas olham para aquela semente, muitas pessoas às vezes não imaginam, né? Às vezes as situações em que passou, às vezes foi olhado de uma maneira assim insignificante aquela semente. E às vezes você também pode estar se olhando dessa maneira, né? Puta, mas será que eu vou conseguir? Será que isso é possível? Será? Eu me vejo insignificante para esse projeto? Como fazer algo grande? Então,
eu vejo que quando a gente olha para essa árvore e ela depois ela dá frutos, e esse fruto às vezes multiplica, né? Porque ela foi plantada numa uma terra fértil. Assim somos nós. Imagine se isso acontece com a árvore, imagina com você, comigo, que somos imagem e semelhança de Deus. Se nós estivermos plantados em Cristo, na palavra, em Deus, nós vamos crescer nele. Você vai conquistar nele. Você vai romper com ele. Então, tudo que você colocar, se você estiver com ele, será possível. Então, nunca se esqueça, você tem o DNA de Deus. Então, se você tem um sonho, um projeto, seja qual for, se você estiver com Deus, colocar ele para chamar ele para ser o seu sócio nesse negócio, isso é possível. É possível você conquistar, é possível você romper com Deus nesse negócio. Não tenho dúvida disso. Isso foi assim comigo, com a gente, nessa trajetória, né, de muitos desafios, mas em todas as situações, como nós colocamos Deus desde o início como sócio nesse negócio, ele tem prosperado. E quando você falou aí da questão de projeto, Viviane, hoje, se fosse me perguntar qual que é o sonho, né? Qual que é o seu propósito de vida? Que é uma pergunta muito difícil de se fazer, né? Qual que é o Claro que propósito, é. né? Qual o propósito de vida? Eu diria que o propósito hoje, eu falo sem medo de errar, assim, não é mais dinheiro, porque graças a Deus, da onde nós viemos, a história que a gente passou, e hoje a gente, graças a Deus, já tem a casa dos sonhos, a casa de milhões do sonho, no condomínio dos sonhos, já tem isso, já tem o carro dos sonhos, né? A gente pode realizar também o seu carro dos sonhos, já viajou, mas assim, ter uma empresa hoje, né, que está estruturada, mas assim, hoje não é mais isso, não é a questão hoje mais de dinheiro, é a questão de realmente de como a gente pode contribuir com o mercado imobiliário, como que a gente pode contribuir com as pessoas que caminham com a gente a realizar os sonhos e os projetos de vida dela. Como que a gente pode ajudar clientes, contribuir com clientes para que eles possam realizar os sonhos e o projeto de vida deles. E então hoje está totalmente voltado esse propósito de vida para ajudar pessoas. É lógico que quando a gente ajuda pessoas, contribui, não tenho dúvida que o dinheiro depois, a prosperidade depois, ela é uma consequência de tudo isso. Então hoje realmente o propósito é esse. É fazer com que essa rede ela cresça cada dia mais, ela se estruture cada dia mais, venha mais pessoas e através de toda essa estrutura, essas pessoas sejam abençoadas, essas famílias sejam abençoadas, porque o trabalho, é o que a gente falou, né? O trabalho ele traz dignidade. Né? Então, quando a gente abre portas e a gente emprega pessoas, a gente está trazendo dignidade também para a vida e para o lar dessas pessoas. É verdade. Então, isso para mim é muito forte. Sim. E para fechar, tem um versículo, Wagner, que eu gosto bastante, que fala sobre a prosperidade, né? Que a verdadeira prosperidade, ela não apresenta dores, não acrescenta dores, e que tem que ter um propósito, não pode ser para os nossos próprios deleites. Então, claro que a régua de prosperidade para as pessoas são diferentes. Sim. Talvez a nossa riqueza é diferente Sim. para outra pessoa que está escutando. Enfim, cada um tem uma régua de riqueza. Não existe uma verdade absoluta sobre o que é riqueza, né? A riqueza para você pode ser diferente da nossa. Sim. E tá tudo bem. Só que uma vez que você entende a palavra de Deus, você percebe que a prosperidade ela precisa ter um propósito. Ela precisa transbordar. Ela não pode só ficar para nós, entende? Ela precisa ser transbordada. Começando em casa, claro, né? Com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos familiares. E quando a gente fala de empreender, né, Wagner? A gente tem isso muito forte, eu e o Wagner, muito claro, essa é a palavra, né? De que o nosso propósito é desenvolver pessoas, né? E, consequentemente,
a prosperidade vem. Mas não tem preço a gente ver um colaborador trocando de carro, um associado corretor, começou devagarinho, começou pequenininho, tá lá comprando o teu imóvel, trocando de carro, viajando para fora. Então, assim, pra gente, isso não tem preço. E aí a gente entende o propósito, né? Que eu creio que É isso Deus, ele se manifesta na vida das pessoas através de nós. Seja através de um abraço, seja através de você ouvir a pessoa, né? Deus, ele precisa da gente para se manifestar, porque nós somos a imagem e a semelhança dele, como o Wagner trouxe aqui, né? Então, é isso. Bom, finalizamos aqui o nosso podcast. Conseguimos? Temos? Conseguimos, temos. Que coisa boa. Gente, muito obrigada. Obrigada para quem ficou até aqui. Euric Insights, um novo projeto começando. Tem muito conteúdo bom para aparecer aí nos próximos meses, né, Wagner? Com certeza, com certeza. E a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Estamos animados, esperando você aí no próximo episódio.